Fala pessoal, tudo bem? Muito boa noite para você que está aí me vendo, me assistindo. Uma alegria, um prazer estar aqui com você, compartilhando dessa noite, desse tempo, desse congresso que de fato nos chama a uma intimidade com o próprio Senhor. Bom, eu sou o Fabrício, sou psicólogo e também sou membro consagrado da Comunidade Católica Dom de Deus. Pensando em tudo aquilo que Deus tem de fato feito na nossa vida, na minha, na sua história, daquilo que por vezes é a nossa vida com Deus, uma vida de intimidade. Peraí, antes de tudo, antes de dar início, eu quero te fazer um desafio aqui e agora. Você que está aí assistindo, copia o link, compartilha esta live e envia para uma pessoa sequer. Se todos nós que estamos aqui agora enviarmos para uma pessoa, a gente vai dobrar o número de pessoas alcançadas. Então fica aqui esse desafio para que esse congresso e essa experiência com Deus chegue e alcance o maior número de pessoas, certo? Então, muito importante o seu compartilhamento, enfim, tudo aquilo que vai de fato trazer mais pessoas para esta live, para este congresso online do Grupo Jovem Luz, certo? Bom, como eu estava falando então, dentro daquilo que é a nossa relação com Deus, a gente conversar um pouco sobre depressão, sobre ansiedade, entendendo também uma dinâmica de relação com Deus e como que isso tudo vai se dando, certo? Bom, o catecismo, já nos diz nos números 1878 e 1879, ok? Que tudo é relação. Tudo na vida é relação e o catecismo, como eu já disse, nos confirma isso, que diz as seguintes coisas, que existe uma certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens são chamados a vivenciar, que a pessoa humana ela tem necessidade de vida social. Não se trata aqui de uma dimensão acessória, mas é uma exigência da natureza humana. Então, essa vida com Deus, essa vida de relação com o outro, comigo mesmo e com Deus é a base de tudo aquilo que vai se dando na nossa história. E quando a gente pensa em depressão e ansiedade, é a partir desses contextos de relação, família, amigos, relacionamentos, trabalho, igreja, bens materiais. Então, se eu não tenho uma relação saudável com os bens que eu possuo, eu posso cair aqui na dependência, dentro desse aspecto mais psicológico, ou na própria avareza, que é uma dimensão mais espiritual, certo? Então, perceber que todas essas realidades, elas se correlacionam. A nossa humanidade e a nossa relação com Deus vão trazendo-lhe consequências na maneira como a gente vai desenvolvendo isso dentro da gente. Eu queria, antes de tudo, de fato aqui fazer um apontamento, ok? Que fala da diferença entre vício e dependência, que são coisas diferentes. Não sei se você talvez já se questionou quanto a isso, que há uma diferença entre vício e dependência. Vou trazer aqui um exemplo bem prático e bem simples para que a gente perceba isso. Bom, eu, por exemplo, tomo café todo santo dia. Gosto muito de café, me amarro num café. Café para mim é vida. Tomo café todo dia se deixar. Já fiz aí boas quaresmas de tempos de abstinência sem café, porque é de fato algo que eu gosto muito. Então eu digo para vocês, eu sou viciado em café, porque o vício é um hábito. Vício é um hábito. E a dependência? Bom, vou dar um exemplo então do meu pai, que toma café aí há 60 anos tomando café. Foi com ele que eu aprendi também essa prática e gosto muito de um café por conta dele também. Há um tempo atrás, ele trocou o café, pelo café, no caso, descafeinado. Ele deixou de tomar o café normal, o café convencional, e trocou
pelo café descafeinado. Ok. Isso começou a trazer para ele algumas questões, né? Como, por exemplo, dores de cabeça. Só que ele não sabia o porquê que essas dores de cabeça estavam vindo, com frequência. E ele foi ao médico. E aí o médico perguntou, né, de como que era a vida dele como um todo. Estrutura de vida, os hábitos, o que ele faz, o que ele não faz, o sono, o que come, o que não come. E ele tocou no ponto da questão do café, da troca do café normal para o café descafeinado. Foi aí que o médico foi e disse: faz a experiência e volta para o café normal. E tudo bem, voltou. Conclusão: as dores de cabeça diminuíram. Portanto, meu pai não é só viciado em café, ele é dependente. Por quê? Porque traz reações orgânicas para o corpo, ele sente dores de cabeça. Se ele fica muito tempo sem aquela substância, ele tem reações também no corpo. Então a dependência, ela tem essa característica, porque se eu me distancio de tudo aquilo ou daquela substância em si, seja ela qual for, né, que no distanciamento traz então uma dependência, traz reações para o corpo, a própria irritabilidade, eu fico tremendo, o corpo sua, enfim, traz reações orgânicas a ponto de que a abstinência não se torna tão possível assim. A gente não está mais no âmbito do vício, que é um hábito, um costume, uma prática constante, mas já passa a ser dependência. Então essa diferença ela é fundamental e a gente vai entender isso ao longo do nosso papo, certo? Bom, até aqui, galera, tranquilo, tamo junto. Continuando, a relação do indivíduo com o meio ela se torna de fato essencial, porque é na interação que acontece o processo de equilíbrio. E essa percepção ela é muito importante. E por que eu digo isso, né? Quando a gente pensa na depressão, por exemplo, ela abarca ali 3 possíveis causas, que não são determinantes, mas são questões possíveis de serem pensadas acerca da depressão, que é a genética, ok? O histórico familiar, né? A estrutura de vida e, portanto, os hábitos. Se eu tenho uma vida sem nenhum regramento, né? O sono, a alimentação, o acúmulo de estresses, porque de fato estresses todo mundo tem, mas se eu não conseguir, se eu não sei dentro da minha vida amenizar o impacto desses estresses, ele pode ter outras consequências que não somente a depressão em si, tá? Mas dentro dessa questão da estrutura de vida, né? E os fatos marcantes, né? Perda de pessoas queridas, emprego, os relacionamentos, entre outras questões que vão marcar a nossa história. Quando a gente fala de depressão, então, quais são os sintomas mais comuns, né? Pensamentos de morte, vontade de morrer, né? Sentimento de culpa ou remorso constante, sentimento de desconexão com as coisas que antes davam prazer, né? Alteração do humor todos os dias, uma irritabilidade que é repentina, alteração no sono, dorme muito ou dorme pouco, mudanças no apetite, come muito ou come pouco, né? Os movimentos físicos vão ficando mais lentos, ou seja, a famosa lerdeza, você fica lerdo, a ponto de que outras pessoas também percebam isso, né? Dificuldade de concluir raciocínio, né? O pensamento ele fica desorganizado, certo? Esses sintomas, e não necessariamente todos eles, para que eles possam caracterizar uma depressão, eles precisam aparecer de maneira constante. Não todos, mas alguns, né? Só que por pelo menos 15 dias. Então, um exemplo prático. Fiquei 5 dias sem vontade de comer, sem fazer coisas que antes me davam certo prazer,
muito desgostoso da minha vida. Fiquei 5 dias em casa chorando, trancado no quarto, porque minha mãe faleceu. Um exemplo, né? Isso é perfeitamente compreensível e aceitável, né? Porque ali é um fato marcante, que muda por vezes aquilo que a gente traz na nossa própria vida, né? Então é um fato, ok, que é marcante. Então se eu fiquei 5 dias ali chorando, mal, deprimido, né? Dentro desse tempo ainda de 5 dias, vamos supor aqui, preciso sim ficar atento a isso, no sentido que se isso vai se prolongar por muito tempo, né? Então, dentro desses contextos é que a depressão ela vai se formando, ou seja, ter sintomas depressivos não quer dizer ter depressão, isso é muito importante. Ter sintomas depressivos não quer dizer ter depressão. O que vai, por vezes, caracterizar também a própria depressão? É a perda da vontade por experiências antes prazerosas, né? E também aquela sensação de fazer algo importante, por menor que seja, vai diminuindo. Então são aspectos que vão nos ajudando a nos situar nesse processo daquilo que diz respeito a ter ou não ter depressão, para diferenciar, né? Isso é muito importante. Qual é o nosso cuidado, de fato, em relação à depressão? É não superficializar ou extremar a coisa. Ou seja, é bobeira ou tudo é doença. Então, são aspectos que a gente precisa estar muito atento, porque nem toda tristeza é necessariamente uma depressão. É um sintoma, uma tristeza profunda, de fato aguda, mas não quer dizer em si que é uma depressão, porque ela precisa reunir mais condições para que aquilo possa talvez ser caracterizado como depressão. Então, muito mais importante que o diagnóstico em si é quando você começa a perceber que as coisas dentro de você, dentro de mim, estão diferentes. E aí entra de fato a nossa relação com Deus como um fator muito importante. Ou seja, a relação com Deus nos ajuda a ter um olhar de autocuidado. A experiência do amor de Deus é sentir-se único. Deus veio por mim, Deus veio por você. Isso, em termos psicológicos, em termos afetivos, é de uma importância muito grande. O sentir-se único, sou único, esse sentimento de singularidade, de individualidade. Deus veio por mim, Deus não veio por um monte de gente. É claro que Deus veio para todos, mas esse sentimento de pertença, que Deus veio por mim, ele é muito importante num processo de maturidade de relação com Deus, mas também de maturidade afetivo-psicológica, certo? E aí você poderia estar se perguntando, então, como que trata ou cuida da depressão, né? E como que a relação com Deus ela vai ter ali uma importância, sendo uma relação saudável. Isso é muito importante. Se eu tenho uma relação saudável com Deus, ela se torna assim um grande fator de cura, que vai me auxiliar, que vai me impulsionar em todo esse processo, né? Então, o tratamento da depressão ele é um processo gradual, né? Que está relacionado à estrutura de vida da pessoa, ou seja, a construção de novos hábitos, né? É um processo que ele é diário. Tratar a depressão é viver um caminho de autoconhecimento, né? E nesse caminho pode ou não ser necessário o uso do remédio. Então, se eu vivo um caminho de autoconhecimento associado também à minha vida com Deus, a gente tem ali uma percepção mais alargada de quem somos. Porque não é somente uma questão na própria humanidade por si só, né? Mas a relação de um Deus que me desloca também para uma vida futura, a vida que é de fato a vida que é de fato eterna. Então essa percepção também ela é fundamental. Se a gente for aqui talvez pensar na questão da conversão, a conversão
ela é um processo gradual e constante. Não a primeira necessariamente, porque a primeira ela é de fato impactante, aquela mudança de vida, de hábitos mais impactante, mais radical em muitas circunstâncias. Mas a segunda conversão, que é aquela que é diária, que é todos os dias da nossa vida até o último dia de vida, né? Ela é um processo contínuo, ou seja, é cuidar das nossas doenças que não são somente humanas, mas são espirituais. Só que uma mesma questão, como a gente falava, por exemplo, dos bens materiais, a gente pode ter um olhar humano, ou seja, que causa uma dependência, mas também pode ter de fato um olhar espiritual, ou seja, parte da avareza. Então você alarga a compreensão de uma mesma circunstância quando a minha e a sua relação com Deus ela é saudável. Então isso é muito importante em todos esses processos, certo? Até aqui, tranquilo? Dúvidas? Deixa aí nos comentários a sua pergunta e a gente vai tocando aqui o barco, tá? Se eu não conseguir agora dar uma resposta, deixa aqui a sua pergunta ou me manda também no privado, né? Lá no meu Instagram, psicólogo.fabriciomuti, para me procurar lá, me segue e manda a sua pergunta, vou estar aí à disposição sem nenhum problema. Bom, uma vida com Deus saudável, né? Ela amplia de fato a nossa percepção da realidade, porque Deus nos chama para a vida real. O véu, ele é rasgado, Deus nos apresenta a vida tal como ela é e nos faz esse convite, né? Não para vivermos de fato entorpecidos por aquilo que o mundo por vezes traz e oferece, como escapes de fuga somente da realidade. Então Deus, quando nos convida a estar com Ele, Ele nos apresenta a vida tal como ela é. Ele nos mostra quem verdadeiramente somos. Isso é de uma beleza, de uma importância, não só espiritual, mas também humana, absurda. Porque Deus é aquele que me conhece por inteiro, sabe aquilo que sinto, que penso e que vou de fato fazer. Então é na relação com Ele que as coisas vão se constituindo de uma forma palpável e concreta. Então quando você pensa, vamos aqui dar um pulinho para a questão da própria ansiedade. Quando você pensa na ansiedade, né, ela já é uma estrutura diferente, né? Por que isso? A ansiedade ela faz parte do leque de emoções humanas. Pois bem, você e eu, nós não nos livramos da ansiedade. Se você achava que talvez você poderia não sentir ansiedade, pelo amor de Deus, não faça isso, porque a ansiedade ela faz parte do leque de emoções humanas. A gente de fato aprende a conviver com ela de maneira saudável. Então Deus nos fez ansiosos. Deus nos fez ansiosos por uma questão, por vezes, de sobrevivência. A gente vai entender também um pouquinho sobre isso. Bom, quais as reações mais comuns de uma pessoa ansiosa, né? Presença de pensamentos negativos. Se na depressão era pensamento mais voltado para morte em si, na ansiedade é presença de pensamentos negativos. Isso tem uma diferença bem grande, de achar que as coisas não vão dar certo, de que está tudo errado, de que eu não fiz certo o que eu tinha que fazer, porque se eu não fizer isso, se não fizer, aí vai se dando ali diversos pensamentos que vai proporcionando um processo de ansiedade, né? Os batimentos cardíacos, de fato, eles aceleram, né? Transpiração excessiva, o suor, né? A agitação e a rigidez muscular, você fica tenso, o corpo ele fica tenso, né? E alterações respiratórias. Você perde o compasso da sua respiração muitas vezes.
E aí é muito importante a gente perceber que a ansiedade disparada na quarentena, ela é perfeitamente aceitável. Por que isso? Porque ela está dentro, ok, de um contexto, isso é muito importante, de adaptação, de uma nova rotina, de uma dinâmica de vida diferente que mudou repentinamente. Então, perceber isso, que esse processo de adaptação, ele é pessoal, ele é de cada pessoa, porque houve uma grande mudança na nossa rotina. Então a gente estava ali com muitos hábitos e muitos costumes, muitas rotinas muito bem estabelecidas. Vem a quarentena, muda tudo isso. Então há um processo de adaptação que a gente precisa respeitar, sim, né? Qual é o ponto então? É a questão do prolongamento excessivo desses sintomas que eu falei acima, certo? Eu tô com um transtorno de ansiedade. Calma lá um pouquinho, porque para o transtorno de ansiedade, o famoso TAG, transtorno de ansiedade generalizado, é ainda mais tempo que sintomas que são ansiosos precisam permanecer. É por pelo menos 6 meses que certos sintomas, que eu já trouxe aqui há pouco, né, vão permanecendo de maneira acompanhada para que se cogite a possibilidade de um transtorno. Então fique calmo, vamos colocar assim, no sentido que há um processo de adaptação que eu e você precisamos nos respeitar. O que é a vida com Deus, a vida de oração e de intimidade, senão um hábito, um costume, uma prática que é constante? Que quando há uma alteração, pode trazer ali de fato um certo desajustamento, né? Porque a ansiedade, ela traz uma desorganização também interior. Você fica, né, como eu falava, com o seu batimento cardíaco que fica de fato acelerado, você fica tenso, de não vou conseguir, não vai dar certo, né? Muitas obrigações e tudo mais. Enfim, a gente precisa se relacionar com essas circunstâncias que são da vida de maneira saudável. Isso, por vezes, é também um aprendizado. Então, o tempo de assimilação dos fatos e, portanto, de adaptação é algo muito pessoal. Uns poderão necessitar de uma ajuda profissional, outros não. Isso não é mérito e nem demérito. É você, então, se reconhecer como único. Mais uma vez aqui, a relação com Deus, quando é saudável, ela nos conduz a esse entendimento de que sou único, de que há um tempo meu que é diferente daquele meu irmão, né? Por que isso? Como eu já disse, né? Nós não nos livramos da ansiedade, ela faz parte da experiência humana. Quando que ela é patológica, né? Quando ela se torna o todo da experiência. A ansiedade, ela é parte da experiência humana, quando que ela pode talvez ser patológica, quando ela se torna o todo da experiência humana, existindo assim prejuízos que são concretos para a vida da pessoa. O enfrentamento da ansiedade, ele requer estratégias, ou seja, nem tudo você enfrenta, mas nem tudo você recua. E aí, por vezes, vai ali junto às técnicas de relaxamento te ajudar quando a ansiedade ela se torna muito aguda. São ferramentas disponíveis a todos nós, né? E você cuidar da ansiedade também significa você reformular hábitos, né? Isso é muito importante, né? O que é, em suma, em síntese, a ansiedade? Ela é uma tensão do agora com o depois. Só que o depois é sempre algo incerto. Então, por mais que tenhamos evidências ou uma quase certeza absoluta do que vai acontecer, a gente não tem. E aí, né, nesse ponto, vem Santa Teresa e diz: tudo passa, só Deus
e não muda. Essa frase, esta verdade, ela nos ajuda então a presentificar a nossa vida, ou seja, trazer para o hoje, na certeza de um Deus que se faz presença constante. Não é uma... não se trata de uma presença que vem depois, não, é uma presença constante, né? O Pentecoste perene, né? Ou seja, ele é constante, ele não nos abandona, Deus está conosco. Esta certeza também nos ajuda a cuidar de alguns processos de ansiedade. Por que isso? A relação com Deus, ela não nos blinda das dificuldades emocionais ou psicológicas que venhamos a ter, mas ela nos ajuda e muito a passar por essas dificuldades com mais sentido de vida. Por que isso? A segurança que temos não é somente humana, naquilo que eu consigo fazer, mas é uma segurança divina. Vou te dar aqui 3 exemplos muito comuns que são de disparadores de ansiedade e como que isso se correlaciona também na relação com Deus. Vamos lá, 3 pontos e ver se isso aí cabe dentro da sua vida. Na minha, é uma constante vigilância, né? Tenho que dar conta de tudo, né? Às vezes essa frase ela vai sendo muito fixada na nossa cabeça, né? Não posso errar, outra frase que se torna por vezes constante. Ou não posso decepcionar, né? Outra questão que por vezes é algo muito constante no nosso dia a dia, ou seja, hábitos. A gente vai funcionando assim de forma constante. Como que essas 3 questões elas se correlacionam na vida com Deus? Por exemplo, né? Tenho que dar conta de tudo. O que isso pode nos trazer, né? Que eu não sou Deus, ou seja, eu não sou nem você onipresente, onisciente ou onipotente. Sabemos de tudo, estamos em todos os lugares e não falhamos. A nossa presença ela é para todos, né? Sei de tudo, estou em todos os lugares. O meu poder, né, por vezes uma questão de querer controlar tudo aquilo que vai acontecer, né? Isso proporciona um processo de ansiedade, né? Tenho que dar conta de tudo. Meu querido, você não vai dar conta de tudo porque não somos Deus, né? Não posso errar. Fala da experiência de misericórdia consigo mesmo, né? Porque vamos errar em algum momento. Isso faz parte da fragilidade humana. Está dentro desse contexto. Não posso decepcionar, né? Fala por vezes também da concupiscência, ou seja, dessa fragilidade humana, de que a gente vai decepcionar alguém por mais que não queiramos, porque a gente não sabe de tudo, não tem como sempre prever o que vai acontecer a todo tempo, a todo momento, né? Então ter essa clareza de que esses 3 disparadores a gente pode percebê-los na nossa humanidade. Não tenho que dar conta de tudo, não posso errar, não posso decepcionar, mas também perceber isso na relação com Deus, né? De não somos deuses, né? Dessa experiência de misericórdia consigo mesmo, da percepção de que somos debilitados, há uma fragilidade na nossa dentro da nossa própria humanidade, faz parte dessas 3 realidades, estão associadas ao hábito, né? A um funcionamento que é de fato habitual do nosso dia a dia, né? A ansiedade ela tem uma função de fato, assim como o medo, de nos alertar, a cautela, a prudência. A questão então está no excesso ou na total ausência. Vou dar um exemplo bem prático. Uma rua escura, por exemplo. Uma rua escura, você olhou para a rua escura. Se você tem e convive com a sua ansiedade de maneira saudável, você já consegue perceber, caramba, se eu passar ali, pode talvez me acontecer alguma coisa. Então você cria esta moto que passou aqui agora, muito obrigado.
Você cria ali na sua cabeça, de fato, você cria condições de segurança, porque talvez você não tenha a opção de não passar pela rua escura. Agora, se eu me dou de cara com a rua escura, eu simplesmente não estou nem aí, porque nada me acontece, né? Eu posso não tomar as medidas cabíveis e possíveis de segurança. Então, a ansiedade, assim como o medo, ele tem uma função. O ponto é, aquilo que é excesso para mim, por vezes não é para você, né? E aqui a gente retoma a necessidade do autoconhecimento. E por que isso? Eliminar a ansiedade só se você estiver muito dopado, né? Ou seja, não nos é possível. Em algum momento ela aparece, né? Rejeitar totalmente a ansiedade é retirar possibilidades de como lidar com ela, que é aquilo que eu já falava no início do vídeo, né? Dessa nossa conversa aqui. Que tudo na vida é relação, e é nessa relação que vai acontecer o processo então de equilíbrio, né? Em que momento eu vou enfrentar, em que momento eu vou recuar, e nisso a gente vai criando estruturas emocionais e funcionais para cada pessoa. Ou seja, não tem uma resposta pronta, porque há um sentido de singularidade que é dado por vezes na experiência com Deus. Isso é muito importante. Bom, até aqui foi isso que eu tinha para trazer para vocês, viu? Desde já agradeço imensamente o convite do Grupo Jovem Luz, que nos deu aí a possibilidade de trazer um conteúdo, de falar de temas tão importantes e pertinentes para a nossa vida, certo? Bom, se você tem dúvidas, se você quer conversar comigo, estou totalmente à disposição, viu? Me segue lá no meu Instagram. Se você quiser, se você sente também necessidade de um acompanhamento terapêutico, também me procure, estou também à disposição. Enfim, me segue lá, psicólogo.Fabrício Muti, lá tem o meu contato, meu próprio WhatsApp, enfim, uma forma de você vir para, de fato, falar comigo caso você tenha essa necessidade. Estou à disposição. Desde já, muito obrigado pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês, tá certo? Um beijo grande para todos e vamos rezar para que aquilo que é verdade de Deus possa de fato ser fixada em nosso coração. Amém? Bom, amado Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, pois temos a certeza da tua presença, daquilo que o Senhor faz e realiza em nossa vida. Te louvamos, amado Senhor, e te bendizemos por tudo aquilo que faz em nós e por meio de nós. Conduza, Senhor, os nossos passos, o nosso coração, para que a nossa vida seja repleta do Teu Espírito Santo, para que o nosso coração seja inundado pelo Teu amor e pela Tua benevolência, pela Tua bondade, pela Tua disponibilidade, de um Deus que não abandona, de um Deus que é constante. A Ti, Santa Mãezinha, conduza-nos, dá-nos a Tua força, a Tua fortaleza, para que saibamos suportar as dificuldades desta vida, para que saibamos suportar com o Teu Filho as tribulações deste tempo, para que tudo isso seja para cada um de nós um caminho de santidade e de vida eterna. Guarda-nos, Santa Mãe de Deus, no Teu doce e imaculado coração. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, de Santa Teresa e de Santa Clara, fica conosco e conduza-nos por este caminho de conhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Forte abraço, até a próxima. Como eu disse, estou à disposição. E é isso aí. Beijo grande. Tchau, tchau, pessoal. Bom congresso, bom dia, bom domingo para todos. Bom fim de domingo para todos. Certo?